Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 30. Então, na última aula a gente encerrou o nosso estudo dos produtos notáveis. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo da fatoração, tá? Nosso objetivo hoje vai ser compreender o conceito de fatoração, aplicar o conceito de fatoração em polinômios e reconhecer e aplicar corretamente os principais casos de fatoração, certo? Os materiais da nossa aula vão ser os mesmos de sempre: caneta, caderno, lápis e borracha. Então, vocês vão precisar aí da caneta e do caderno para anotarem as informações e lápis e borracha para resolverem os exercícios, tranquilo? A fatoração, então. O que seria a fatoração? Veja como a gente pode escrever, então, o número 90. Olha só, utilizando a multiplicação. Eu posso escrever 90 como 2 vezes 45, mas eu posso escrever 90 também como 3 vezes 30, ou até mesmo 5 vezes 18, 6 vezes 15, 9 vezes 10, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Todos esses valores, todas essas multiplicações me resultam em 90, certo? Então, quando a gente escreve o número 90 nas formas apresentadas ali anteriormente, a gente transformou esse número em uma multiplicação de fatores, certo? Lembrem que a gente chama, dentro da multiplicação de fatores, são os termos que estão sendo multiplicados, ok? Então, eu escrevi ele como uma multiplicação de fatores, certo? Em qualquer um dos casos aqui, a gente fez a fatoração do número 90. Em qualquer um desses exemplos aqui, em que eu escrevi o 90 como uma multiplicação de dois números, eu fiz a fatoração do 90, certo? Porque fazer a fatoração, ou seja, fatorar um número, significa escrever ele como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Ou seja, eu estou escrevendo esse número como uma multiplicação, certo? Pode ser de um número vezes o outro, pode ser de somente dois números. Pode ser de mais números, pode ser de mais números. Veja lá, o último jeito que a gente escreveu 90 foi 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, certo? Ou eu posso escrever como apenas dois fatores, 3 vezes 30. Vamos ver alguns outros exemplos de fatoração. Olha só, veja como esse cálculo aqui, de 165 mais 205 foi feito. Olha só, 165 mais 205, eu posso dizer que é 5 vezes 33 mais 5 vezes 41, ou seja, o 165 eu escrevi como 5 vezes 33. O 205 eu escrevi como 5 vezes 41, certo? Se eu fizer essa fatoração, se eu colocar esse 5 aqui para fora, deixar ele em evidência, colocar 5 vezes 33 mais 41, porque eu tenho 5 multiplicando os dois termos, eu posso cortar esse 5 com esse 5, vai me sobrar apenas 33 mais 41, ou seja, 165 mais 205 sobre 5 é 74, certo? Eu posso fazer isso, ou eu poderia simplesmente somar o 165 mais o 205 e dividir por 5, certo? Por que eu não fiz isso? Porque eu queria fazer de um jeito diferente, queria resolver de um outro jeito. A gente pode dizer, então, que a soma do 165 mais 205 foi fatorada, certo? Eu fatorei esta soma, ok? Vamos ver aqui agora, considerando esses conhecimentos que a gente teve ali, o que é uma fatoração, o que a gente já estudou sobre fatoração, Considerando esses conhecimentos, vamos representar então a área da figura a seguir. Então, a área dessa figura vai ser o quê? A vezes C do retângulo mais B vezes C do outro retângulo. Pode ser? Não pode? Posso fazer a área da figura 1 mais a área da figura 2, ou seja, AC mais BC. Certo? Posso fazer desse jeito, não posso? Mas eu também não posso pensar de uma outra maneira? Não posso pensar que isso tudo aqui é um retângulo só? E que eu estou fazendo C que multiplica A mais B? Eu posso fazer dessa maneira também, não posso? Olha só,
Posso fazer C que multiplica A mais B, ou seja, é um retângulo inteiro como se ele fosse uma parte só. Ou seja, eu cheguei em dois modelos, duas informações que na verdade representam a mesma coisa. AC mais BC representa a mesma coisa do que C vezes A mais B. Queria que vocês observassem, olha que interessante. Se eu pegar esse C vezes A mais B e aplicar uma propriedade que a gente já conhece bastante, que é a distributiva da multiplicação, e eu fizer C vezes A e C vezes B, o que vai acontecer? C vezes A eu vou ter AC e C vezes B eu vou ter BC. Não é exatamente o que eu tenho ali? É, né, gente? É a mesma coisa escrita de duas formas diferentes, certo? A gente pode dizer, então, que AC mais BC é igual a C vezes A mais B. E quando a gente escreve esse polinômio AC mais BC na forma C que multiplica A mais B, a gente está transformando o polinômio inicial, ou seja, este daqui, em uma multiplicação de polinômios. Observe, eu vou ter o polinômio e ali eu tenho uma multiplicação de polinômios. O que era a fatoração mesmo, gente? Não era uma multiplicação? Então, aqui eu posso dizer que eu fatorei o meu polinômio, certo? Olha só. Fatorar um polinômio, quando for possível, significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios, certo? Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer escrever o nosso polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Ah, professora, mas para que eu vou usar isso? Você vai usar isso na hora de resolver o seu polinômio, na hora de simplificar. Quando você usa a fatoração, fica mais fácil de simplificar o teu polinômio. Você consegue reduzir ele mais, escrever ele de outra maneira que talvez para você seja mais prática, tá? Vamos iniciar então pelo primeiro método de fatoração. Fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, ou a gente fala somente colocar em evidência, certo? Essa é a fatoração mais simples que a gente tem e é uma das mais usadas, tá? Então, quando a gente tem que os termos de um polinômio têm um fator em comum, o que é um fator em comum? É um número que está lá multiplicando que seja o mesmo. Eu tenho dois números iguais multiplicando, como eu tinha ali naquele meu C. O C estava multiplicando os dois termos, o meu A e o meu B, certo? Então, o meu fator comum, no caso do exemplo anterior, era o C. Então, a forma fatorada vai ser o produto do fator comum pelo polinômio que se obtém, dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Nossa, que confusão. Bom, vamos pegar o exemplo anterior que a gente tinha. AC mais BC, certo? Eu descobri que o termo comum deles, o fator comum deles é o C, né? Porque o C está aparecendo nos dois termos. Então, esse aqui é o meu fator comum, é o valor que vai aqui para fora. Eu vou dividir, então. Vou fazer AC dividido por C. Vai sobrar só A. BC dividido por C. Vai sobrar só o B. É isso que ele quer dizer quando ele fala que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio pelo fator comum, tá? É isso que você está fazendo. Vamos ver aqui mais um exemplo. Considere o polinômio Cx mais Cy mais Cz, certo? Vamos lá, gente. Qual é o termo comum? Qual é o fator comum dentro desse polinômio? Que letra está em todos os meus termos? Isso é fácil, hein? O fator comum é o C, né? Eu tenho C em todos os meus três termos. Então, eu vou ter C que multiplica x mais y mais z. Por quê? Porque eu fiz Cx dividido por C, sobra x. Cy divididos por C, sobra y. Cz divididos por C, sobra z. Certo? Então, para obter a expressão que está entre parênteses, a gente dividiu cada termo por C, que é o nosso fator comum. Ok? Ó. Aqui, Cx dividido por C, Cy dividido por C, e Cz dividido por C, certo, gente? Bem simples, bem fácil de fazer, ok? Então, a forma fatorada do polinômio Cx mais mais Cy mais Cz é C, que multiplica x mais y mais z.
certo? Essa é a ideia de colocar em evidência. Quem que eu estou colocando em evidência? O fator comum. O fator comum ficou ali do lado de fora, ok? Fatório polinômio 6ax mais 8ay. Qual é o nosso fator comum aqui? Sei que vocês vão dizer a, certo? É um fator comum, certo? O a é o fator comum. Mas nos números, será que eu não tenho nenhum fator comum? Agora nos números é um pouquinho mais difícil de eu enxergar. Os números aqui eu vou ter que encontrar um divisor comum, certo? Um divisor comum, um número que eu possa dividir os dois valores e eu tenha divisões exatas. Quase como quando a gente simplifica a fração, sabe? Quando a gente simplifica a fração, que a gente tem que encontrar um divisor comum. Mesma coisa aqui. Tem algum número que eu consiga dividir esses dois valores e vai me dar valores exatos? Tem, né? Se esses dois números são pares, os dois são divisíveis por 2. Então, no caso aqui, o meu fator comum vai ser 2a, tá? O 2 para dividir os números e o a que é a minha letra ali, a minha variável comum dos dois termos, certo? A gente vai ter, então, 6ax mais 8ay igual a 2a, que multiplica 3x mais 4y. 6ax dividido por 2a vai me dar 3x. Então, da onde que vem? 6 divididos por 2, 3. Ax divididos por a fica só x. Eu gosto de fazer isso visualmente. Olha só, gente. 6ax divididos por 2a, certo? Eu vou dividir. 6 por 2 vai me dar 3. Agora, esse com esse eu consigo simplificar. Mais ou menos isso que eu estou fazendo. Sobrando somente o x. Da onde que eu simplifico? Lembra lá que a gente estudou propriedades das potências. Aqui eu tenho expoente 1, expoente 1. 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. 3x vezes 1, não muda nada, continua 3x. Certo, gente? É basicamente isso que você está fazendo. E aqui 6 divididos por 2 vai me dar 3, certo? Bem facinho, né? Mesma coisa com o 8ay. Eu estou fazendo 8a, meu Deus, ay divididos por 2a. 8 divididos por 2 dá 4. A com a corta, sobra somente o y. Eu sei que é feio a gente falar que corta, mas a gente corta, né? Matematicamente não existe esse negócio de cortar, mas a gente já estudou. Da onde que vem esse cortar, o que que a gente está fazendo, né? Então, a gente só corta porque a gente sabe o que que a gente está fazendo. Então, a forma fatorada do polinômio 6ax mais 8ay é o quê? 2a vezes 3x mais 4y. Aí você vai falar assim, tá, professora, mas isso aqui não é menor do que isso daqui, não é mais simples. Sim, mas não é isso que eu quero, não quero mais simples, eu quero uma coisa que talvez eu possa usar. Porque às vezes eu tenho, sei lá, um 2a aqui que eu quero dividir. Lembra do nosso exemplo da soma que eles tinham lá? Vai dizer, finge que eu tenho aqui 6ax mais 8ay divididos por 2a. Eu consigo simplificar alguma coisa aqui? Não, porque eu tenho essa soma aqui. Aí eu faço o quê? Fatoro esse meu termo de cima, encontro 3x mais 4y e vou fazer o quê? Agora eu consigo simplificar esse com esse, me restando apenas 3x mais 4y. Certo? Essa é a ideia, tá? Você usar para simplificar frações, divisões, esse tipo de coisa. Mas para você chegar nessa parte, você primeiro precisa aprender esse primeiro passo aqui, que é a fatoração por evidência, certo? Vamos para mais um exemplo aqui, número 3. Vamos escrever, então, de uma forma, na forma de um produto de polinômios, ou seja, na forma fatorada, né? O polinômio aqui, a na quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado. Sempre que eu for usar a fatoração por evidência, eu vou sempre procurar utilizar o maior expoente possível, tá? Então, no caso aqui, eu poderia dizer que o meu fator comum é o a, né? Mas, no caso aqui, eu tenho que usar o maior possível. Eu tenho que pegar o menor que eu tenho aqui, tá? Senão eu não posso dividir daí. O maior possível nesse caso aqui é a ao quadrado, porque eu consigo dividir todos eles por a ao quadrado, né? Todos os outros expoentes são maiores. Então,
o maior expoente possível do meu fator comum vai ser o menor expoente que eu tenha disponível aqui no meu polinômio, certo? Meio confuso, mas acho que vocês vão entender. Então, meu fator comum aqui é a ao quadrado. A ao quadrado, eu vou fazer o quê? A divisão. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, eu vou diminuir os expoentes. Lembrem-se lá, regrinhas da potenciação. 4 menos 2, 2. A ao cubo divididos por a ao quadrado. 3 menos 2, 1. A ao quadrado dividido por a ao quadrado me dá 1, certo? Então, é isso que eu quero. Eu quero um número. Para eu poder fazer a divisão dos expoentes, os outros expoentes sempre têm que ser maiores do que o meu fator comum, certo? Mas eu consigo escolher o maior fator comum pelo menor expoente que eu tiver disponível ali, certo? Tá, professora, mas e se eu fizer só o a sem fazer o a ao quadrado? Vai estar errado? Errado não vai estar, só que aí ele não vai servir ao propósito que você queria, né? Provavelmente, se você for simplificar alguma coisa, não vai ter nada que você consiga simplificar se você não fizer a fatoração completa com os maiores números possíveis, tá? Então, você precisa aprender a simplificar o maior possível, encontrar o maior fator comum possível para você poder fazer a simplificação correta, para que depois a aplicação dessa fatoração aconteça de maneira tranquila, certo? Então, a forma fatorada do polinômio a ao cubo menos a na quarta menos a ao cubo mais a ao quadrado vai ser a ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos a mais 1. Cuidado com os sinais, tá? No caso aqui, como os meus fatores comuns estão sendo positivos, o meu sinal se mantém aqui. Se por acaso em algum momento eu escolher um fator comum negativo, os sinais vão ter que se trocar, tá, gente? Cuidado com isso. Ok? Número 4, vamos lá. Último exemplo de hoje. Qual é a forma fatorada, esse aqui é grande, hein? De 8a na quarta, b na quinta, menos 20a ao cubo, b quadrado, menos 16a quadrado, b na quarta. Meu Deus! Então, vamos começar pelos números. Vamos ver se a gente consegue encontrar junto. Qual é um número que eu consigo dividir todos esses números aqui? Qual é o meu fator comum aqui? Vamos lá, todos eles são pares, beleza, daria para dividir todos por 2. Tem algum número maior que eu consigo? Por 3 não dá, 8 já não dá para dividir por 3. Por 4, eu consigo dividir 8 por 4? Consigo dividir 8 por 4. Consigo dividir 20 por 4? Consigo também. Consigo dividir 16 por 4? Consigo também. Então, eu descobri que no meu fator comum eu vou ter o 4, certo? Agora, as letras. Lembra que a prof falou? Eu vou escolher o menor expoente que eu tiver aqui disponível. Então, eu tenho o a em todos os meus 3 termos. Qual é o menor expoente do a que eu tenho? A ao quadrado. Então, vai ter que ser esse, senão eu não consigo dividir. Qual é o menor expoente do b que eu tenho? Também é b ao quadrado, certo? Então, encontramos nosso fator comum. 4a quadrado, b quadrado, certo? Esse é o nosso fator comum. Tranquilo? Agora eu vou fazer a divisão. Vou fazer 8a na quarta, b na quinta, sobre 4a quadrado, b quadrado, tá? Eu vou fazer aqui no quadro dividindo assim porque eu acho melhor. Eu fiz direto ali pra vocês, tá? Então, vamos fazer aqui. 8 divididos por 4 vai me dar 2. 4 menos 2... eu sobro um expoente, 2. 5 menos 2, me sobra um expoente, 3. O que eu fiz aqui? Eu diminuí os expoentes, gente. Certo? Divisão de potências de mesma base, diminuiu os expoentes. Então, foi isso que eu fiz. Segundo termo, menos 20a ao cubo, b quadrado, sobre 4a quadrado, b quadrado. Menos 20 divididos por 4 me dá menos 5. A ao cubo, a ao quadrado, ou seja, 3 menos 2, 1. 2 menos 2, não vem nada pra cá. Esse b quadrado some. Certo? Na verdade, não some, ele vira 1, certo? A gente já viu isso. Menos 16, a quadrado, b na quarta. Divididos por 4a quadrado, b quadrado. Certo? Menos 16 divididos por 4 me dá menos 4. 2 menos 2 vai cortar.
4 menos 2, me sobra b quadrado, certo? Então, vejam os nossos termos. 2a ao quadrado, b ao cubo, menos 5a e menos 4b quadrado. Certinho, né? 4 ao quadrado, b quadrado, vezes 2a ao quadrado, b ao cubo, menos 5a, vezes, menos 4b ao quadrado, certo? Então, a forma fatorada do polinômio 8a ao quadrado, b na quinta, menos 20a ao cubo, b ao quadrado, menos 16a ao quadrado, b na quarta, é 4a ao quadrado, b quadrado, vezes 2a ao quadrado, b ao cubo, menos 5a, menos 4b ao quadrado, certo? Percebam que aqui a gente tem muitos expoentes, né? Com muitos números variados. Quando eu escrevo na forma fatorada, eu acabo diminuindo essa quantidade de expoentes, então a chance de eu errar é um pouquinho menor. Mas cuidado, viu, gente? Tem que fazer um passo a passo bem calmo aqui. Vocês têm que dividir os números e diminuir os expoentes de cada uma das variáveis, tá? Então dá um trabalhinho, é um processo trabalhoso. Mas é um processo simples, é só diminuir, dividir e resolver, é isso. Só que vocês têm que fazer bem calmos, passo a passo, porque vai ter muita letra, vai ter muito expoente, vai ter bastante número, então tem que fazer devagar e com calma. Sempre na matemática, né? Você tem que fazer tudo com calma, com paciência e com atenção, principalmente, né? Porque a gente às vezes erra alguma coisinha, um sinal, erra um expoente, aí você acaba errando o resto da questão por causa de um errinho bem pequeno, né? Você pensa, poxa, mas foi só um sinal. Eu entendo que às vezes é só um sinal, mas pensa assim, lá no seu banco, se você tiver R$1.000, é muito bom, né? Mas e se eu errar o sinal e botar um menos lá? Você tá devendo R$1.000. É bom tá devendo R$1.000? Só um sinal, olha a diferença que fez. Você tinha R$1.000, agora você não só perdeu esses R$1.000 que você tinha, como você tá devendo R$1.000. Então, um sinal faz toda a diferença, certo? Então, cuidado com os sinais aí, tá, gente? Cuidado com os sinais, cuidado com os expoentes. O processo de fatoração é um processo muito delicado, vocês têm que fazer com bastante calma e bastante atenção para vocês resolverem ele da maneira correta, tá? Não é um processo difícil. Na verdade, dentro da matemática, é raro que você tenha alguma coisa que é difícil. A maioria das coisas, elas são trabalhosas, né? Dão bastante trabalho, precisa de bastante atenção e paciência. Então, cuidado com isso, tá bom? Na hora de fazer os exercícios, tomem cuidado com todas essas informações que vocês vão ter disponíveis aí. Caso vocês precisem de ajuda, assistam o vídeo novamente, né? A prof fez bastante exemplos aqui com vocês hoje. Não esqueçam de revisar o conteúdo que vocês têm disponíveis para vocês. Nós ainda vamos estudar outros casos de fatoração, tá? Nas aulas adiante. Então não se preocupem, esse é um dos casos mais simples ainda, tá? Mas não fiquem apavorados, vocês vão dar conta do recado, vocês conseguem, tá bom, gente? Não esqueçam de fazer os exercícios, por favor. Revisem o conteúdo e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.